Bom, boa tarde, gente. Boa tarde aí, tá todo mundo que está chegando. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conversas de Direito Administrativo. E hoje, né, o segundo feriado da semana, só guerreiros mesmo, né? Estamos nós aqui e vamos debater hoje talvez o assunto que mais esteja gerando debates em tempos que a gente está vivendo, que é o que vai acontecer com os contratos administrativos nesse período de pandemia. Na verdade, assim, o que vai acontecer com os contratos, ponto. A gente aqui vai discutir os contratos administrativos, mas na verdade a grande discussão, eu estava até pensando, e isso é uma coisa super interessante, a gente, quando estuda na graduação, começa lá em Direito Civil, falando de contratos, a gente sempre, não, porque em caso fortuito, força maior, e é aquilo que a gente estuda, ouve dizer, mas nunca espera que vai acontecer, porque na verdade a gente não quer que aconteça o caso fortuito e força maior, a gente não espera que eles aconteçam, eles não são para acontecer, mas eles acontecem, né? Casos fortuitos e força maior não estão previstos na legislação à toa, mas a gente espera que eles não aconteçam, porque quando eles acontecem, um Deus nos acuda. O contrato não é organizado para a normalidade, né? Então, a grande discussão a gente vai discutir os contratos administrativos e o que vai acontecer com eles. Só para vocês terem uma noção do tamanho da relevância e da preocupação que tem, a gente eu já vi um evento sobre isso, eu vou até indicar para vocês, é um textinho publicado no Migalhas, que vale a pena cogitar de um regime extraordinário para concessões em PPPs em tempos de Covid, do Flávio Amaral Garcia e do Rodrigo Zambão, e eles participaram, e tem um link no próprio texto, eles participaram de uma webinar além deles, com o professor Egon Bockmann e o representante da OAB, e eu assisti um bom pedaço, foi um bom debate, há muitas questões, e haverá também, eu tentei achar o link aqui, Leonardo me encaminhou hoje, haverá um curso da Fundação Arcadas, da USP, sobre exatamente o impacto da pandemia nos contratos de infraestrutura, que vai ser agora no início de maio. Depois eu passo os detalhes, enfim, eu estarei, são mesas de 3 professores, enfim, um curso inteiro, são vários dias, e também sobre o impacto da pandemia em infraestrutura. E por que tanto debate, na verdade? Porque o PIB está preocupado. Os concessionários estão preocupados, não deve ter uma concessão saindo ilesa. Imaginem vocês as concessões de aeroporto, imaginem as concessões de rodovia, as de transportes públicos, que aqui no Rio de Janeiro já todas estavam mal das pernas. Imagina agora, como lidar com isso, né? Então é sobre isso que a gente vai tentar debater. Algumas das questões são muitas, né, que vão impactar contratos, não só os de infraestrutura, mas também os contratos de gestão, os contratos de atividades meio da administração. Todos os contratos de algum jeito vão ser impactados na vida privada e na vida pública, e por isso eu vou chamar o Zé Vicente. Hoje a gente vai começar com o Zé, né, Zé? Vem aí pra gente poder conversar com você. Quais são as questões, quais são as questões que você acha relevantes para a gente discutir? Inequivocamente, a gente está no campo da teoria da imprevisão, e que não é fato do príncipe, tá? A gente está acostumado a falar em revisão contratual com fato do príncipe, com intervenção da administração. Agora não. Agora a gente está num domínio em que as partes não têm culpa. Ninguém atuou. É claro que você vai ter sempre uma discussão possível. Tá aqui. A gente vai ter sempre uma discussão possível de até que ponto os atos da administração, porque há atos da administração há atos da administração nesse contexto, e eu não tenho dúvida de que contratados imputarão nestes atos consequências, né? Vamos ver, Zé, cadê você? Atos da administração impactarão, e haverá os contratados que imputarão a estes atos da administração as consequências sobre os contratos, que esses atos impactam os contratos. A questão é o que causa
esses atos da administração são um evento claramente imprevisível, imprevisto, que as partes não contribuíram para ele. Então, a própria ação da administração, por que não está vindo, Zé? A própria ação da administração, nesse caso, não é uma ação que decorre de um poder discricionário, ou pelo menos de um voluntarismo administrativo. A administração está reagindo a fatos extraordinários também. Eu acho que desta vez, o tempo vai dizer, eu acho que desta vez o judiciário vai talvez ser menos exigente. Me pede aí, vamos lá, agora sim. Menos exigente com a administração do que ele normalmente é. O judiciário, desde a Lei 8.666, pois é, desde a Lei 8.666, o judiciário ele passou a ser muito rigoroso. E eu vou dizer para vocês, não sem razão, embora eu acho que ele tenha pesado um pouco a mão, ele passou a ser muito rigoroso com o ônus da administração de arcar com os custos da imprevisão. Mas, de modo que ele passou a atribuir todos os ônus de reequilíbrio quase sempre à administração. A questão é que, neste caso, a minha intuição, pelo menos, e é uma questão de intuição, que só o tempo vai dizer, a minha intuição é de que talvez a gente encontre o judiciário nas questões que vierem a ser judicializadas, porque a gente tem que fazer um esforço enorme para não judicializar isso, mas eu acho que é inevitável em boa parte, mas o primeiro momento de rediscussão destes contratos será na via administrativa. A gente vai ter que fazer um esforço. O judiciário tenderá, eu intuo, por conta das circunstâncias, talvez a ser menos rigoroso com a administração. Enfim, Zé, boa tarde. Quais são as questões que para você são as mais relevantes no que diz respeito ao impacto da pandemia nos contratos administrativos em vigor e todo tipo de contrato? Patrícia, em primeiro lugar, boa tarde a todos e a todas. Esse é um assunto sobre o qual não falta produção bibliográfica, né? Já deve ter saído uns 3 ou 4 instant books sobre esse tema, e tem uma série de eventos, seminários, você citou alguns, tem outros também, tem uma enorme produção de textos e artigos. De alguma medida as pessoas tentam colonizar o tema e imaginam que escrevendo antes elas vão escrever melhor, o que não necessariamente é verdade. Mas o fato é que a gente está diante de uma verdadeira emergência, né? De uma verdadeira imprevisão, né? Até aqui, a gente, de alguma forma, eu falei isso em algum evento, algum desses nossos encontros anteriormente, a gente vivia num mundo de falsas imprevisões, de falsas emergências. Era a greve do empregado, eram aquelas imprevisões previsíveis, né? Mas agora não, agora é totalmente diferente. A gente está num ambiente, é um verdadeiro cisne negro, né, para usar uma expressão que se tornou notória a partir da obra do Taleb, né? Os estados estarão sem dinheiro, a União também, as concessionárias absolutamente sem dinheiro também. O Covid-19 mostrou para as concessionárias e para o poder concedente o que é uma verdadeira causa de desequilíbrio econômico-financeiro. E o problema é que o aprendizado dessas questões é sempre retrospectivo, ou seja, o que a gente sabe até aqui se aplica a categorias que estão domesticadas, mas a gente não sabe como lidar com uma emergência biosanitária mundial. O que a gente tem, canonicamente, é a teoria, o que eu chamo de teoria conceitual dos riscos, que é caso fortuito, força maior, na qual você tem lá umas categorias francesas e do direito civil, inclusive. Você tem essas teorias trabalhadas por autores clássicos. De alguma forma, essa teoria conceitual dos riscos, ela vem sendo, de alguma forma, superada ou trabalhada por dentro por uma nova visão, novos autores, novas práticas, inclusive novas leis que vêm superando essa teoria. Tem o Marcos Pérez, tem um livro interessante sobre divisão dos riscos no contrato de concessão, né? Há uma tendência dessa teoria conceitual dos riscos ser superada por um modelo que eu chamaria de um modelo de matrizes. Então, você lá tenta, de alguma forma, antever as possibilidades, fatores disruptivos em relação ao contrato de concessão,
essas tentativas necessariamente são insuficientes, porque você não consegue prever o que vai acontecer daqui a 30 anos, daqui a 25 anos, e os contratos têm essa duração, né? Então, você tem uma teoria clássica, que já estava um pouco sendo abandonada por novas leis, por novas práticas, que estabeleciam anexos aos contratos com matrizes de risco, tentando alocar, segundo a teoria de base microeconômica, quem tem o maior controle sobre a ocorrência daquele risco, aloca-se esse risco para aquela pessoa que tem o maior controle, senão você vê quem tem o menor prejuízo em relação a uma ocorrência daquele risco. Só que ninguém conseguia imaginar, assim, eu imagino que não exista matriz de risco que tenha previsto um risco dessa dimensão. Assim. Como disse, o aprendizado é sempre retrospectivo. Então, agora você vai ter contratos de concessão que vão incorporar emergências biológicas daqui para frente. Só que até então, como a gente nunca tinha vivido isso, a gente nunca tinha sido capaz de imaginar isso. Você não consegue imaginar aquilo que você não teve nenhuma vivência para além do livro. Assim. Você consegue imaginar a quebra, a alta do dólar, a greve de empregados. Tudo está dentro de uma norma, de uma linha normal, de normalidade, de excepcionalidade normal, mas não uma bioemergência mundial na qual você fica 40 dias em casa. Isso é uma coisa que escapava de qualquer tipo de estratégia, de renegociação e tal. Então, eu acho que esse é o grande desafio, né? Como que você vai resolver um problema que é absolutamente inimaginável para todo mundo? E ao contrário dos outros problemas, esse é um problema que afeta as duas partes. Olha aí a cadelinha, fofa. Ela é a nossa assistente mais fiel. Ela fica batendo na porta para entrar aqui enquanto ela me ouve falar. E eu tenho que abrir a porta, ela entra e vai ficar aqui deitadinha enquanto a gente fala. Então, assim, a Lisa é a mascote do Conversas de Direito Administrativo e gosta de assistir todas as edições. Desculpa, vamos lá. Né? Não, tranquilo. Nós precisamos de companhia nesse período, né? Eu acho que existe um by the book aí para a gente renegociar isso. Eu acho que isso vai pressupor uma renegociação. Então, o caminho é renegociar esses contratos de concessão e, para o futuro, colocar essa emergência dentro das matrizes de risco. Mas eu acho que qual seria o caminho das pedras para essas renegociações? Primeiro, ver o que fala o contrato. Será que a teoria dos riscos conceitual pode superar o que fala o contrato? Será que existe uma reestruturação contratual? Exato. Alguns autores falam isso, né? Voltou? Voltou? Tá mais ou menos. Tá craquelado. Mas vai falando. Agora tá bom? Voltou? Não. Voltou? Não? Espera aí. É isso aí, gente. A cadelinha administrativista. Né? Se ela aprender alguma coisa, vamos lá. A gente já está valendo, né? Uma coisa que o Zé falou, achei super legal. Essa questão da substituição dos parâmetros de risco habituais por matrizes de risco. Só que nenhuma matriz de risco foi capaz de concluir. Então, a gente está lidando com uma realidade que a gente não está preparado. Quer dizer, nenhuma matriz de risco previu. Embora a gente consiga voltar um pouco para o basicão. Zé, vai lá. Acho que o pessoal está dizendo que está dando para ouvir. Tá tudo ok? Tá ok? Beleza. Eu acho que a estratégia desses equilíbrios, ela segue um procedimento que seria, primeira etapa, ver o que fala o contrato. Aí você tem questões nessa primeira etapa. Teoria dos riscos pode superar o que fala o contrato? Houve uma reestruturação da base contratual ou da causa do contrato administrativo? A pacta sunt servanda sempre vale? Não vale? Eu tendo a aderir à ideia de pacta sunt servanda. Será que você constrói argumentos de exceção para estados de exceção? Aí o contra-argumento mas será que não é justamente para estados de exceção que se estruturam garantias contratuais, ainda mais garantias contratuais para contratos de 25, de 30 anos? Outras perguntas. Contratos sem matriz de risco podem importar matrizes de risco? Ou seja, você pode absorver uma matriz de risco num contrato de 25 anos, de 30 anos. Quando você celebrou aquele contrato, era a época da teoria conceitual do caso fortuito e da força maior, na sua visão mais castiça. Hoje em dia não se faz mais assim. Você pode, com a concordância das partes, incorporar aquela matriz de risco,
Será que você pode prever várias matrizes de risco, uma matriz de risco para estados ordinários e uma matriz de risco para situações excepcionalíssimas? Como que isso entra no custo, na precificação do contrato, na precificação do financiamento, nas garantias desse contrato? Então, será que você pode retrospectivamente aplicar a matriz de risco de contratos modernos, que tem já isso, para contratos que não tinham, que inclusive já aloquem esses riscos decorrentes de emergências biossanitárias para contratos que não haviam, ou se seria uma interpretação, uma aplicação retrospectiva de uma cláusula, enfim, ainda que a solução possa fazer sentido hoje, não poderia fazer sentido para aqueles contratos antigos. São todas questões que envolvem um primeiro grande ponto, que é ver o que fala o contrato, ou seja, ver a estrutura redacional do contrato. Certo. Esse é o primeiro passo, né? Depois, um segundo passo, Patrícia. Eu vou chamar o André, porque tá bem ruim aqui para mim. Vamos tentar ver se você consegue melhorar a sua conexão aí. Enquanto isso, eu chamo o André, tá? Vamos Beleza. lá. André, vamos lá com você para ver se a gente consegue te colocar aqui. Vamos lá. O Zé estava falando, tá aqui, consegui achar você aqui. O Zé estava falando de coisas que são relevantes. O que a gente vai fazer? Você pode mexer em matriz de risco de contratos firmados há um tempo atrás? Você pode alterar? E tem uma outra coisa que eu tenho pensado nessa situação que a gente está, que André, vamos lá você, que a gente está... tá aqui, ótimo. Aqui, vamos lá, que a gente está pensando, vamos supor, quem vai arcar com os custos disso? Oi, André, quem vai arcar com os Boa tarde. custos? Eu sempre achei, tinha uma coisa na Maria Silva antiga, que falava de uma maneira em divisão de custos, né? Ou que falava que, em muitos casos, se o custo não pudesse ser desenvolvido, repartido, se a administração quiser continuar com o contrato, em determinados contratos, que eu não acho que são contratos de infraestrutura, mas contratos de gestão atuais da administração, se a administração, se quiser prosseguir com o contrato, tem que suprir fazer o reequilíbrio em favor do contratado. Uma outra coisa que eu acho que a gente precisa discutir muitos contratos têm impacto em dólar e outros, o preço do petróleo impacta o contrato, né? Quer dizer, a gente, na verdade, vai ter todo tipo de impacto, não só o impacto direto da pandemia, mas impactos indiretos. Difícil vai ser ter um contrato Sim. que saia ileso dessa situação, né? Porque Sim. se não impactar por uma causa, vai impactar por outra. Né? A questão do preço do petróleo impacta muito. Então, vai ser um reequilíbrio difícil, porque é um reequilíbrio que vai importar em uma quantidade enorme de variáveis. Porque, por exemplo, ao mesmo tempo que diminuiu o número de passageiros, também diminuiu o custo de combustível em determinados contratos. Então, vai diminuir. Então, assim, vamos lá. Vamos ver se você consegue seguir. Mas é muito... Eu acho que esse equilíbrio é tão difícil, Patrícia. Eu não sei se você viu, eu recebi uma mensagem do Aragão dando notícia de que em Portugal houve um decreto agora dia 17, salvo engano, suspendendo todas as cláusulas de equilíbrio econômico-financeiro em contratos administrativos. Todas as cláusulas suspenderam um ato governamental dizendo, olha, não vamos rever nada agora. Suspendam-se as cláusulas. Por outro lado, é fácil falar isso. E aí, o contrato? Porque o contrato ele pode não ser sustentável, né? Tudo bem, não revejo nada. E o contrato segue como? Né? Enfim, deixa você continuar aí. Minha conexão ficou ruim. Alô? Patrícia, só você... Eu tenho que mudar. Eu mudei de lugar aqui. Tá. O Zé falou que é um projeto. Mais perto. Isso. E iam judicializar. Pois é, porque não dá para você... Tem uma coisa que a gente aprende que não dá para lidar agora com isso, é lidar por decreto. Né? Decreto não resolve matéria contratual.
Eu acho que essa é uma ponderação que a gente pode fazer. A gente não pode lidar com isso por decreto. Cada contrato tem uma realidade. No seminário lá das Arcadas, eu estou num painel sobre contratos irreequilibráveis. E eu tenho pensado sobre isso. Existem contratos que serão irreequilibráveis. E aí o que acontece com eles? Mas enfim, deixa você avançar aí. São tantas questões, né? Mas vamos lá. Ver quais são as questões que te afligem, André? Primeiro essa complexidade, né? Alô? Caramba, tá muito ruim a conexão. Estamos ouvindo. Eu acho que vamos transformar o acesso Wi-Fi em Deixa eu tentar mudar serviço público.